Boa noite a todos, a paz do Senhor para nossos amados irmãos que estão nos assistindo nessa série de ensinos sobre o princípio das dores. Hoje nós vamos dar continuidade a este tema e convidamos todos os nossos amados irmãos que estejam conosco para estar orando por nós, para estar louvando o nome do Senhor, para estar glorificando a Deus nesta noite maravilhosa. Queremos fazer uma oração, pedindo a graça de Deus, para que Deus possa nos iluminar, para que o Espírito Santo possa nos usar nesta noite, para que assim possamos alcançar os corações com a poderosa palavra de Deus. Botar no silencioso. Bota esse telefone no silencioso. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, diante da Tua presença estamos nesta noite, uma noite que o Senhor nos proporcionou para estar meditando na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo presente que nos deste, o Teu Filho amado, que o Senhor enviou até esta terra para nos libertar da escravidão do pecado, para nos dar o direito de vida eterna, para estar com o Senhor para todo sempre. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor possa operar milagres, maravilhas em seus corações, em suas famílias. Que o Senhor possa salvar, possa perdoar, possa libertar aquele que está oprimido, aquele que está angustiado. Que nesta noite o consolo do Teu Espírito Santo, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa alcançar os corações em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos numa série de ensinos sobre o tema o princípio das dores. Na primeira palestra falamos a respeito do capítulo 20 de Mateus, dando assim uma introdução para que falássemos diretamente do princípio das dores. Ontem nós demos início a esse tema diretamente no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 3 em diante, até o versículo 14. Mas hoje queremos fazer uma síntese deste tema, usando uma palavra que é muito citada na Bíblia Sagrada, usando uma palavra que foi muito utilizada por Jesus, pelo apóstolo Paulo, a palavra que é bem conhecida da igreja, uma palavra que é bem conhecida da sociedade, vigilância, que faz parte deste tema, que está inserido neste tema, que não tem como esperar a vinda de Jesus com a expectativa do arrebatamento, se não vigiarmos, se não tivermos atentos, se não tivermos vigilantes. No capítulo 24 de Mateus, versículo 42, diz assim a palavra de Deus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aí o versículo em diante vai dizer assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
Este texto ele vai falar diretamente da vigilância, da expectativa daqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja, que estão esperando a trombeta tocar, dada a palavra de ordem, o comando, os céus se abrirão e a igreja subirá ao encontro do Senhor. Mas Jesus nos deixou essa palavra a respeito da vigilância. E o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele foi expressar este assunto, falando aos presbíteros da igreja de Efésios. No capítulo 20, no versículo 28, ele vai dizer assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vós disso, de noite e de dia com lágrimas. O apóstolo Paulo falando sobre a vigilância, sobre como os presbíteros, os pastores da igreja deveriam cuidar do rebanho, deveriam estar atento para proteger o rebanho dos lobos ferozes, dos falsos profetas, dos homens mentirosos, do falso ensino, daquilo que seria uma atração, um atrativo para o rebanho, com promessas, com enganos, com coisas fáceis, um evangelho sem cruz, um evangelho sem comprometimento, um evangelho sem estar aliançado com o Senhor. Jesus falando no capítulo 25 de Mateus, Mateus vai registrar Jesus falando uma parábola bem conhecida da igreja, a parábola das 10 virgens. E nessa parábola é notório nós observarmos 2 tipos de crente. A igreja composta de 2 tipos de pessoas. Pessoas seladas, crentes seladas e crentes nominais. Esses 2 tipos de pessoas estão na igreja, chamados crentes nominais e os crentes que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus falou a respeito dessa parábola, mostrando que os crentes nominais são os crentes insensatos, são os crentes loucos, narrado em outras traduções, ou os crentes que não são prudentes. E os crentes que são selados, os crentes que são aliançados, os crentes que nasceram de novo, que têm compromisso, que são comprometidos com a verdade, que são comprometidos com as Escrituras, os crentes que não são vaidosos, que não são levados por vento de doutrinas, são chamados os crentes prudentes, aqueles que foram selados, aqueles que nasceram da água e do Espírito, que foram gerados pelo Espírito Santo, que foram convencidos, que abandonaram suas práticas pecaminosas. E Jesus vai falar muito bem nesse capítulo, nessa parábola, a respeito da vigilância. Não é difícil nós entendermos o cenário que a igreja está vivendo, o cenário deste tema, o cenário que é o princípio das dores. Não é difícil você entender, não é difícil você compreender que os sinais apontam para o arrebatamento da igreja.
Não é difícil você observar que nos dias atuais e nos dias que nós estamos vivendo, a igreja, o mundo, a sociedade em si, estávamos todos caminhando desenfreados, totalmente sem direção, totalmente sem um propósito, caminhando totalmente com valores invertidos, aonde o profano deixou de ser uma prática pecaminosa, deixou de ser uma prática reprovada, uma prática impura, imoral, para ser algo noticiado pela mídia, algo propagado nas redes sociais, na grande mídia. Não é difícil você ver essas coisas acontecerem, onde a exposição moral, a caída, a vergonha do ser humano deixou de ser algo que era reprovado para ser algo relativo, algo compartilhado, algo vivido, algo ensinado, aonde nas escolas, nas faculdades, ou até mesmo nas igrejas, tem se introduzido esse fenômeno da imoralidade, da indecência, da falta de compromisso com as Escrituras Sagradas. É o evangelho que chamamos sem a cruz, o evangelho sem arrependimento, o evangelho sem aliança, o evangelho sem verdadeiramente ter nascido de novo, abandonado as práticas pecaminosas. Não é diferente dos dias do imperador chamado Constantino, onde a igreja fez aliança com o Estado, e a prática pecaminosa, onde a corrupção, a imoralidade, a feitiçaria, a idolatria, tudo isso entrou na igreja, entrou na sociedade, na igreja daqueles dias e começou a corromper a igreja. E isso foi notório naqueles dias. A igreja sofreu uma grande decadência. Nos dias de hoje não é diferente. O apóstolo Paulo aconselhando a igreja que estava sob os cuidados de Timóteo, primeiro falando diretamente para ele, para que pudesse chegar esse ensino até a igreja. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e surgirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm consciência cauterizada. Isso está abertamente nos dias de hoje. Esses tipos de profetas, esse tipo de conteúdo, esse tipo de matéria está sendo propagada no meio religioso, aonde as pessoas simplesmente querem ter nome, querem estar na mídia, querem popularidade, sem nenhum compromisso com a verdade de Deus, e tem levado milhões e milhões de pessoas após si em decadência moral e espiritual, sem nenhuma responsabilidade com as Escrituras Sagradas. O apóstolo também continuou falando, dando conselhos a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, ainda falando, ou melhor dizendo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também. O apóstolo Paulo falando para Timóteo que isso viria a acontecer, mas ele devia estar vigilante, devia estar acordado, deveria vigiar o rebanho do Senhor, cuidar do rebanho, porque
lobos ferozes surgiriam, até do próprio meio da igreja, disfarçado de profeta, disfarçado de homem de Deus, disfarçado de piedade, de homens piedosos, cuidadosos, de homens com uma aparência que parecia ter a graça e a verdade de Deus em seus corações, mas estavam cobertos pela mentira, sendo influenciado pelo espírito enganador das trevas, levando pessoas ao engano, ao pecado e à sedução deste mundo cruel. O apóstolo Paulo continuou falando para Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3, diz assim: pois virá o tempo que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de Deus de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Meus queridos e amados irmãos, isto está ligado diretamente a um sinal claro para a igreja. A igreja precisa estar vigilante com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de ensinamento que tem surgido nos dias atuais. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem se submeter à verdade, a verdade não é prioridade, a verdade não é bem-vinda, a verdade não deve ser propagada entre essas pessoas assim que eles querem dizer. O espaço está se reduzindo para que a igreja avance, o espaço para pregar a palavra de Deus está se reduzindo a cada dia mais. Vocês podem observar como está difícil anunciar certos assuntos concernente à pureza, ao caráter moral do ser humano dentro da própria igreja. Está difícil pregar, anunciar a Escritura na sua integridade, na sua plenitude, nos púlpitos das igrejas. Por quê? Porque isso ofende as famílias, ofende alguém, e essa pessoa se levanta e começa a trazer uma grande perturbação no rebanho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para as lideranças, para os pastores, para os obreiros, ficar atento. Nós não podemos nos curvar diante da mentira, nós não podemos nos curvar diante da insensatez, diante da falta de compromisso, diante da frieza espiritual pregada por Jesus, dizendo: olha, nos últimos dias vai aumentar a iniquidade e muitos vão esfriar, a fé de muitos vão se esfriar, a fé de muitos vão cair em declínio espiritual. Está dizendo que a cada dia a igreja vai sendo apertada, a igreja vai sendo vamos dizer, machucada, vai sendo oprimida pelo falso ensino que queiram barrar aqueles que pregam a verdade. O ensino que falamos nesta noite está ligado diretamente à vigilância. Você precisa ficar atento com aquilo que você ouve, com aquilo que você tem como regra. Às vezes uma pessoa que está na mídia, que está influenciando milhões e milhões de pessoas com ensinos que parecem ser verdadeiros, mas não são. Ensinos que parecem vindo de Deus, mas não são. Que parecem ser miraculosos, parece que o Espírito Santo está usando aquela pessoa quando não está. É preciso estar atento às Escrituras Sagradas. Jesus disse que nos últimos dias se multiplicariam os falsos profetas, se multiplicariam de uma forma gigantesca, que atrairiam pessoas para si, os discípulos seriam atraídos para si, a atenção das pessoas voltariam para esses falsos ensinadores. E Jesus está dizendo: 5 prudentes e 5 loucas ouviram a voz, o aviso, dizendo: aí vem um noivo. Elas ouviram esse aviso. E ao ouvir o aviso, umas estavam preparadas, outras não. Sabe que
Deus está dizendo para você e para mim: esteja pronto, esteja acordado, esteja atento, esteja vigilante. Ele está às portas. Rejeite qualquer ensinamento que não vem das Escrituras Sagradas. Rejeite qualquer doutrina que não venha das Escrituras Sagradas. Rejeite qualquer pensamento que não seja das Escrituras Sagradas. Ainda que seja de pessoas íntimas suas, mas não é verdadeiro, não vem de Deus. Rejeite esse tipo de ensinamento. Nesta noite, eu quero te convidar a você a se prostrar diante do Senhor, a você a renovar a sua aliança com Deus, a você a buscar a face de Deus, a você acordar para a vida. Não é hora de você reunir a sua família para assistir televisão, não é hora de você reunir sua família para estar nas redes sociais, mas é hora de você reunir a sua família para orar, a sua família para ler as Escrituras Sagradas, para meditar na palavra, para buscar as Escrituras Sagradas, a verdade de Deus para a sua vida, para a sua família. Há uma perturbação no mundo inteiro, há uma pregação perturbadora, há uma pregação enganadora, sedutora, levando as pessoas ao caos, levando as pessoas a uma depressão profunda. Acorda, fique atento às mentiras que estão sendo anunciadas, às mentiras que estão sendo pregadas. Você vive por fé, é pelas Escrituras Sagradas. É a hora de você impor a sua fé diante da sociedade, de impor aquilo que Deus tem revelado no seu coração diante dessa sociedade pecaminosa. É hora da igreja se levantar e levantar a bandeira do Evangelho como estandarte de esperança, um estandarte de vida, de porta-voz para essa sociedade. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja acordar e anunciar as boas novas de salvação, anunciar as boas novas a respeito de Cristo, que Ele está voltando e essa sociedade está mergulhada no pecado, está em trevas, está contaminada pelas trevas. É preciso a igreja se levantar para anunciar a verdade do Senhor, vigilante, atento sobre o arrebatamento da igreja. Jesus falando sobre isso, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Meus queridos e amados irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo gastou parte das suas escritas escrevendo, parte do seu tempo escrevendo as cartas, falando para as igrejas, para a igreja de Coríntios. Olha, você que está em pé, para que não caia. Aquelas coisas, Paulo falando, dizendo, olha, as coisas que foram escritas, que foram registradas no livro sagrado, foi para advertência, foi para não cair no mesmo pecado que caiu o povo de Israel. A igreja precisa acordar, a juventude da igreja precisa acordar. Não é de admirar que se vê nos dias atuais. Poucas são as moças, escute o que eu vou dizer para você. Poucas são as moças nas nossas igrejas, os rapazes das nossas igrejas que têm casado virgem, porque estão caindo em pecados, em prostituição, em fornicação, em adultério, caindo da graça do Senhor e se contaminando com esse mundo. Se você tem caído da graça de Deus, se você tem se contaminado com esse pecado, é hora de se voltar para Deus. Ainda é tempo de se voltar para o Senhor, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de se prostrar no Senhor, pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida, pedindo a graça de Deus sobre o teu coração, que Ele te restaura, que Ele venha te limpar, que Ele venha te dar um banho da graça, um banho da regeneração do Espírito Santo em tua vida, para que você possa ter vida em Cristo Jesus, para que a tua boca seja um porta-voz de Deus nessa terra. Se levante como um profeta que Deus te quer, ser um instrumento de Deus nessa terra. Deus conta contigo, jovem, Deus conta contigo, criança, Deus conta contigo, adolescente, Deus conta contigo, ancião, obreiro, pastor, Deus conta conosco. Deus está nos levantando para anunciar a palavra dele a este mundo que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que está me assistindo, a igreja dos dias atuais, ela vai ter
que fazer uma reforma nos seus púlpitos, fazer uma restauração nos seus púlpitos, fazer uma restauração nos seus altares, onde fica o púlpito com os seus obreiros. É preciso fazer isso. A igreja precisa voltar a anunciar a mensagem simples, a mensagem do arrependimento, a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem que transforma, que faz de verdade a vida do pecador. É hora de nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. Isso que está acontecendo no mundo inteiro é um alerta para a igreja, é um alerta para mim que sou pastor, é um alerta para você que é obreiro, é um alerta para você que é mãe de família, para você que é pai, que é sacerdote em tua casa. É hora de você acordar, de você estar atento, de você se colocar à disposição de Deus para ser o instrumento que Deus quer nessa terra. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Não seja aquilo que o mundo quer que você seja, não seja aquilo que as pessoas querem que você seja, seja aquilo que Deus quer que você seja, um instrumento poderoso para influenciar vidas aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que essa palavra penetre em teu coração, que o Espírito do Senhor possa penetrar na tua alma, queimar o teu coração, possa inflamar a tua alma nesta noite, para que você possa voltar a ser um homem, uma mulher de Deus. Oh, aleluias! O Espírito Santo quer nos usar, querido, como usou os apóstolos, que enfrentaram a espada de Roma, que enfrentaram a espada afiada dos religiosos, que enfrentaram a espada afiada dos falsos profetas daqueles dias. A igreja precisa se levantar para enfrentar a língua afiada daqueles que querem nossa morte, daqueles que querem o fechamento das igrejas, daqueles que querem a paralisação da igreja. É preciso nós nos colocarmos à disposição, influenciar as pessoas na sociedade. É preciso nós estamos acordando, nós somos chamados para influenciar uma sociedade escravizada no pecado. Deus te chamou para anunciar essa verdade, para ser uma pessoa que influencie outras, porque o Espírito do Senhor está em você, está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então vigie, porque a palavra vai dizer: aí vem o noivo. E as virgens acordaram, pegaram as suas lamparinas, mas umas estavam abastecidas e outras não. Os crentes nominais, eles não têm compromisso, porque eles vão para a igreja, mas não têm nenhum compromisso com a verdade. Estão na igreja, mas não têm compromisso com a igreja. Estão na igreja, mas não faz parte da igreja de Cristo. Estão lá e muitas das vezes influenciam boa parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, influenciando com o seu modo de vestir, influenciando com o seu modo de falar, dizendo que não deve ser pregado o assunto tal, que não deve ser pregado o tema tal na igreja, que esses assuntos são passados, são ultrapassados. A igreja é uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja restaurada, uma igreja que tem o selo de Cristo, que é o Espírito Santo da promessa. Precisamos estar atentos. Nossos pais pregaram sobre a crucificação. Nossos pais pregaram sobre arrependimento. A mensagem de João Batista era de arrependimento. A mensagem de Jesus era de arrependimento. A mensagem dos apóstolos era de arrependimento. A mensagem dos pais da igreja era de arrependimento. A mensagem que Deus usou a boca de Daniel Berg com Navringa era de arrependimento. A mensagem dos primeiros profetas, dos primeiros pastores do nosso Maranhão eram de arrependimento. A mensagem dos dias atuais também precisa ser de arrependimento, precisa ser uma mensagem que venha transformar o coração das pessoas, gerar quebrantamento nas pessoas. Então a igreja precisa estar vigilante, vigie, porque você não sabe a hora que vem o seu Senhor. Por isso que ele está falando, nós não sabemos a hora que virá o Senhor, se virá pela madrugada, se virá meia-noite, nós não sabemos a hora, mas ele virá, e virá como ladrão, e virá numa hora que nós não esperamos.
virá numa hora que nós não estamos atentos, que não estamos perceptíveis. Hoje eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Entrega a tua vida a Jesus. Você que está afastado, se reconcilie hoje. Você que tem sido um crente nominal, se entregue a Jesus hoje. Você que está sendo um crente que está perturbando muitas vezes a igreja, afeta outras pessoas, se reconcilie hoje. Você que está sendo uma pedra de tropeço na vida de pessoas, se reconcilie hoje. Você que tem sido uma pedra de tropeço na igreja, se reconcilie hoje. Se volte para Cristo hoje, porque a trombeta vai tocar. E se você não estiver preparado, se eu não estiver preparado, nós vamos ficar. É preciso nós estarmos vigilantes, com coração fervorosos. Eu te convido a orar comigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão para essa pessoa que está me ouvindo nesta noite, que está ouvindo esta palavra, que está sendo pregada neste meio, neste veículo de comunicação. Aonde chegar esta palavra, que possa gerar uma grande transformação na vida dessas pessoas. Vai curando agora as feridas da alma, vai libertando, Senhor, a mente da opressão, vai transformando essa pessoa de uma forma extraordinária. Espírito Santo, vai dando um banho de perdão, de regeneração à vida dessa pessoa, vai dando um banho com a graça de Jesus, lavando ela com o sangue do Cordeiro, para que essa pessoa tenha vida e vida em Cristo Jesus, que essa família esteja no altar, que aqueles que estão com o altar quebrado sejam restaurados nesta noite, que os púlpitos das igrejas da atualidade sejam restaurados, que os púlpitos da igreja brasileira sejam restaurados, Jesus, que nossos altares sacerdotais sejam restaurados, que nós possamos ser profeta de acordo com as escrituras sagradas, do propósito, para cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas. Usa nossas vidas, usa a tua igreja, derrama um avivamento poderoso sobre a igreja, traz um fervor espiritual na igreja, que sejamos uma igreja fervorosa, uma igreja atenta para anunciar as verdades de Deus. Vem queimar nossos corações com o fogo do teu Santo Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja e convidamos você para estar conosco nessa série de ensinos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.